Olá turma, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui, tá? Vamos para mais uma aula de matemática, tá certo? Dessa vez nós vamos começar a falar, né, sobre alguns pontos muito interessantes, tá? Nós vamos começar a falar hoje sobre a introdução à estatística, tá legal? Principalmente no enfoque, né, à análise de gráficos, tá certo? Quando a gente fala de estatística, pessoal, a gente está falando de uma área da matemática, tá bom? Onde eu estou interessado em quê? Em analisar dados, né? Eu tenho um conjunto de dados e eu tenho que fazer, né, uma análise deles, tá legal? A princípio, tá? A gente vai começar a fazer essa análise com três parâmetros, tá? Nós vamos trabalhar com o parâmetro média, com o parâmetro moda e com o parâmetro mediana, tá legal? Esses três parâmetros, né, a gente pode chamá-los aqui, ó, tá, de, opa, ficou feio aqui, nós podemos chamá-los de medidas centrais, tá? Por que eu posso chamar de medidas centrais, tá legal? Porque são medidas, são números, tá bom? Onde a tendência, né, é que todos os valores convirjam para apenas um número, tá? Isso quando a gente fala de medidas centrais, tá bom? Vamos até anotar aqui, ó. Aqui, ó, valores que convergem para um número, tá legal? Então todos esses valores aqui, ó, eles sempre vão convergir para um único número, né? E aí a gente vai entender como, né, esse número pode ser aplicado e qual é a utilidade disso daí, tá legal? Vamos entender primeiramente aqui, ó, esses três conceitos, né? Média. A gente está acostumado, né, no nosso dia a dia escolar, no nosso cotidiano escolar, de falar de média, tá? Existem dois tipos de média, tá bom? Existe a média aritmética, aritmética, tá? Média aritmética é aquela que a gente faz, né, para somar a sua nota e ver quanto está no final do ano, tá legal? Soma todas as notas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto bimestre, soma elas e divide por 4, que são 4 notas, né? Um exemplo. E existe aqui ainda, ó, esse outro tipo de média que a gente chama de média ponderada, tá? Colocando aqui, ó, média ponderada. A média ponderada, tá? Ela ainda é uma média, assim como a aritmética, só que ela possui pesos, né? É então como se fosse assim, olha, o primeiro bimestre tem peso 4, o segundo tem peso 3, o terceiro tem peso 2 e o último tem peso 1, né? Você vai ver que você vai ver que o peso que a gente coloca em cada um deles, tá, vai levar a uma importância maior daquele dado, né? Então, por exemplo, se o peso do primeiro bimestre é maior, quer dizer que a nota que você tirar nesse primeiro bimestre vai influenciar todas as outras, caso a sua, mas influenciar mais, né? A média final, caso a gente esteja trabalhando com a média ponderada, tá certo? Tá? Então, quando a gente falar de média, tá? Média significa dizer o quê? Soma de valores, soma de valores até chegar, vou colocar aqui, ó, até chegar a uma quantidade central, tá? Como que a gente chega, né, nessa quantidade central que eu estou colocando aqui? Eu chego por meio de uma divisão, né? Vamos colocar aqui, ó, por meio de uma divisão, tá certo? Como que a gente chega por meio de uma divisão aí, né? Vamos só deixar isso aqui um pouquinho. Veja bem, quando a gente fala de média aritmética, né, vou colocar aqui, ó, média aritmética. Basta você pegar os valores e ir somando, tá? x1, x2, x3 e por aí vai, né? Até o x elevado a n, por exemplo, o último, tá bom? E eu vou dividir por quantos elementos existirem, né? Se eu tenho m elementos, eu vou dividir aqui por quanto,
por n, né? Se eu tenho 10 números, eu somo eles e divido, eu tenho que dividir por quanto? Por 10, tá? Essa é a intenção da média aritmética. Então a gente fala da média ponderada, tá? A média ponderada, ela leva em consideração um peso. Ela leva em consideração um peso, né? Peso vezes x1 mais um peso 2 vezes um outro valor mais um outro peso 3 vezes um outro valor da medida que você está fazendo, né? E assim sucessivamente, tá legal? E aqui, ó, como que vai ficar o... Vai dividir pelo quê, né? Já que tem que ter uma divisão, tá? Eu vou dividir aqui, ó, pela soma de quem? Dos pesos, tá? Então a grande diferença aqui, ó, entre a média aritmética e a média ponderada é justamente isso. É quem vai dividindo e a forma como é calculada, tá bom? Em estatística, interessa mais pra gente qual? É a média aritmética, tá? A média mais simples que a gente tem, que a gente consegue trabalhar. Tranquilos? Certinho, pessoal? Continuando aqui então, ó, vamos falar sobre essa outra medida, né, de tendência central, que é a moda, tá? A moda, pessoal, é igual o sentido literal da palavra mesmo, né? Moda. Né? O que está na moda? É o que é mais usado, o que é mais feito. Né? Então, se você tem, por exemplo, um conjunto de dados, né? Vamos imaginar, por exemplo, a turma de vocês. Né? Se eu tenho, por exemplo, 8 alunos, tá legal? Eu poderia ter 8 alunos, homens e mulheres, na verdade. Só que, por exemplo, imagine que 7 são homens e um é mulher. Tá? Qual que é a moda da turma? Né? Todos são, que a maioria são homens, então qual que é a moda? Homem, tá legal? Então quando a gente falar de moda aqui, ó, vou colocar assim, ó, é o elemento que mais se repete, tá? É o que mais se repete em um conjunto de dados, em um conjunto de dados, tá? Então sempre que você tiver um conjunto de dados aí, você identificar um elemento que vai sempre se repetir ou que se repete mais do que os outros, ele vai ser a moda do seu conjunto de elementos, né? Então imagina, por exemplo, aqui, ó, que você tem uma turma, né? E essa turma tem alunos de 12, 13 e 14 anos, tá certo? Então imagina o seguinte, só um momento aqui, imagina o seguinte aqui, ó, que você tenha, que você tem aqui, ó, supondo eu tenho 5 alunos com 12 anos, eu tenho 8 alunos com 13, tá? E 2 com 14, tá legal? Qual que é a moda da idade dos alunos dessa turma? É 8, né? Então, desculpa, 8 não, é 13. 13 anos é a moda, ou seja, a maior parte dos elementos do conjunto, tá? Tem o mesmo valor e se repete, que é quanto? 13 anos, tá? Então, só para você ter uma noção aí, ó, de como trabalhar com esse elemento. Né? Então, sempre que você tiver um conjunto de dados, tá bom? A moda vai ser aquele elemento que mais se repete dentro dele, independentemente do tipo, ok? E a mediana é a última medida de tendência central, né, para você analisar o conjunto de dados, tá? A mediana, tá, ela leva em consideração o quê? Que você organizou o seu dado em ordem crescente, né? Dependendo da forma que foi, se for números em ordem crescente de números, se for idade em ordem crescente de idades, tá? Enfim, qual que for aí, né? Ou então, por exemplo, ordem crescente de cores e de organizações, por aí vai, tá? Mas na verdade de números que é a mais que a gente mais trabalha. Então, quando você organiza esse conjunto de dados, tá? Você vai lá no elemento central, né, da organização desses conjuntos. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma turma, né? E eu vou colocar as idades aqui, né? Então, igual aquele lá, ó, que tinha 5 alunos com 12, 8 alunos com 13 e 2 com 14, né? Então, eu vou organizar desse jeito aqui, ó. Eu vou organizar assim, ó. Então, eu vou colocar 12 5 vezes, né? Que são as pessoas que têm 12 anos de vida, né? Agora eu vou colocar 13 8 vezes, 13
13, 13, 13, 13, 13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 aqui, ó. Duas vezes, tá? Então eu tenho que ver quantos elementos eu tenho nesse meu conjunto aqui, ó, de dados. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então qual que é o elemento central da minha medida aqui, ó, do meu conjunto de dados? Vamos contar 7 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse aqui, ó, é o oitavo elemento, tá? Daqui eu vou contar mais 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então eu tenho 7 para a esquerda, 7 para a direita. Então o 13, tá? É o que? A minha mediana, tá? É o valor médio, o valor que está no centro, né, da minha distribuição de dados organizada de forma coerente, né? Então quando você for trabalhar com mediana, tá legal? Você tem que primeiro fazer o que, ó? Primeiro, organizar o conjunto de dados, né? Vamos colocar aqui então, o conjunto de dados, tá? Da forma como você querer, crescente ou decrescente, né? Mas ele tem que ter uma organização previamente pronta, né? Segundo, tá? A mediana, estou fazendo um P aqui, né? A mediana será o valor central, é o valor do meio do conjunto de dados, tá? Isso aqui você vai perceber que ele se aplica sempre a números ímpares, né? Então, se eu tenho um conjunto de dados com números ímpares, por exemplo, 15 dados, tá legal? 21 dados, por exemplo, sempre vai ter um número lá no meio, né? Sempre vai conseguir dividir igualmente. E se eu tiver um número par de dados, né? E se ao invés de ter 5 alunos com 12 anos aqui, eu tivesse, por exemplo, 4 só, aí a minha medida seria quantas? Seriam 14, né? E aí eu já não teria o que? Eu já não teria o valor propriamente dito aqui, ó, né? Não seria simplesmente o 13, tá? Como seria então? Tá certo? Se eu tirasse esse 12 aqui, ó, eu teria 14 números, né? Então eu teria 7 à esquerda e 7 à direita, né? E não teria um valor central. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o sétimo e o oitavo elementos, né? Acompanhe então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o sétimo elemento e esse aqui é o oitavo. Eu preciso pegar os dois, tá certo? E fazer o quê? Vou fazer uma média simples deles. Então eu vou pegar os dois ali, ó, 13 mais 13 dividido por 2. 13 mais 13, 26 dividido por 2 é exatamente igual a quanto? 13, né? É exatamente igual a 13. Vamos subir um pouquinho aqui, ó. Tá certo? Então, qual é a mediana aqui, ó? A mediana na situação de números pares é 13, tá? Então, é esse valor central, dependendo da quantidade de números que tiver, né? Observe esse mapa mental aqui que eu trouxe para vocês, para ficar mais clara essa situação, né? Sobre quem é quem aqui, ó. Então, acompanha. Então, nós temos aqui as medidas de tendência central, médias, né? Ponderada, aritmética, mediana e moda, tá? Moda, como a gente já falou, o valor que mais se repete, tá? Então, dentro de um conjunto de dados, aquele que mais se repete é a moda. Dentro de um conjunto de dados, né, a mediana, tá legal? É aquela que ocupa o centro da lista, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar, né? Organizou? Então, aqui, ó, 4 para um lado, 4 para o outro, a central quem é? 5, então 5 é a mediana, tá? Agora, se eu não tenho números ímpares aqui, ó, tá legal? Se eu tenho só número par de quantidades de elementos, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho 8 elementos. Então qual que é a mediana desse conjunto de dados? 4 mais 5 dividido por 2, na verdade é 4,5, tá legal? E as médias aqui, ó, para que fique claro para vocês, tá? A média ponderada tem o peso e o número, peso vezes o número, peso vezes o número, tá? E aqui eu tenho a soma dos pesos dividindo. E na média aritmética eu somo a quantidade de elementos e divido pela quantidade total de elementos, né? Se eu somei 10, eu vou continuar, eu vou somar
dividir por 10 ali, beleza? Tá claro então, pessoal? É muito simples essa parte, tá? Só para apresentar para vocês, então essa introdução, moda, média e mediana, vai ser muito importante no nosso estudo dos dados aqui, tá bom? Vamos fazer então alguns exercícios, tá? Para praticar essa questão, né? E verificar realmente o que é cada um deles, tá ok? Vamos então resolver esse primeiro aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. O gráfico a seguir, eu vou dar um enfoque, antes de a gente começar, eu quero dar um enfoque bastante amplo, né, na questão de análise de gráficos, análise de tabelas, porque é super importante, né, a gente saber analisar um gráfico, saber analisar a tabela, tá bom? Então, vamos comigo aqui, ó. O exemplo número 1 fala assim, ó. O gráfico a seguir apresenta o comportamento do emprego formal surgido no segundo CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos nesse período é de quanto? Então, olha só, vamos interpretar o gráfico que a gente tem aqui. Ó. Eu tenho um gráfico que vai de janeiro a outubro de 2010, né? E ele vai mostrando quantos empregos formais foram criados ao longo do período, né? Então, esse aqui, ó, vamos chamar de... Chamar não, né? Ele recebe o nome de gráfico de linha. Tá? Gráficos de linha, tá legal, são interessantes para representar esse tipo de informação, tá? Eu poderia ter também, por exemplo, um gráfico de barras, tá? Onde eu poderia simplesmente informar aqui, ó, colocar uma barra para cada um dos anos aqui, ó, dos meses, né? Informando se cresceu muito ou se cresceu pouco, tá legal? Seria mais ou menos assim, né? Aí quando for crescendo menos, a barrinha diminui, a barra diminui, tá? O que importa é que você compreenda, né, o tipo de gráfico que você está vendo. Então pode ser um gráfico de linha, pode ser aqui, ó, um gráfico de barras, tá? Como pode aparecer para você. Vou colocar corretamente aqui, ó, barras, tá? Enfim, qualquer tipo de gráfico que você encarar, você tem que conhecer, né? Então vamos apagar isso aqui para a gente interpretar o gráfico aqui que a gente tem em questão, né? Então, na verdade, eu tenho aqui um conjunto de dados, né? Fica claro para você que eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso organizar esses dados, né? Para descobrir a mediana, o primeiro passo que nós falamos ali é organize os dados. Vamos organizar de forma crescente, né? Quantos dados nós temos? Janeiro, fevereiro, março, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então perceba, eu vou organizar 10 dados para depois eu encontrar a mediana, né? Então vamos colocar aqui, ó, janeiro, 181.419 empregos formais criados. Vou tirar aqui, ó. Em fevereiro, 209, tá? Já é bem maior que 181. Vamos buscar um valor desse aqui que seja mais próximo, né? Esse aqui, ó, 181.796. Vamos organizando. Ele é maior do que o outro, um pouquinho maior, né? Quem é mais um pouquinho maior do que o 181? Agora é o 209. Então, 209,425. Quem é um pouquinho maior do que ele? Tá? Opa, a gente tem um que é maior ali, então vamos tirar aqui, ó. Vamos pegar aqui o 204.804. 204.804. Agora eu vou pegar aqui, ó, 209.425, né, que era o dado que estava aqui. Quem é o próximo depois do 209? 212, tá? 212.952. Fechou. Quem é o próximo depois do 212? Nós temos 246.975, tá? Depois temos 266.415, 266.415, tá? Depois nós temos aqui, ó, 298.041, 298.041. Depois 299.415,
299.415 e por último 305.988. 305.988. Perceba então que eu organizei aqui, turma, de forma o quê? Crescente, tá? Do menor para o maior. Agora vamos identificar aonde está a nossa mediana, né? Então meu conjunto de dados tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. Então eu tenho que pegar o quinto dado e o sexto, né? Fazendo igual a gente viu ali em cima, ó. Quem é, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu vou pegar aqui, ó, o quinto dado, esse daqui, e vou pegar o sexto dado, que é esse aqui, ó, tá? E aí eu vou separar. Perceba aqui, ó, que sobram 1, 2, 3, 4 elementos antes, 1, 2, 3, 4 elementos depois, tá? Perfeito. Aí agora como é que eu vou calcular então a minha mediana, tá? Vamos apagar aqui que fez um formato estranho, né? Quem vai ser a minha mediana? Tá legal? Vai ser a soma desses dois dividido por 2, né? A média simples deles. 212.952 mais 246.975 dividido por 2, tá? Isso aqui vai ficar quanto? Vamos fazer na calculadora? 212.952 mais 246.975. Isso aqui dá um total de 459.927, tá? Dividido por 2, tá? Isso aqui dividido por 2, turma, vai ser aproximadamente aqui, ó, 229.963,5, tá? Então ele pergunta aqui, ó, ele pergunta aqui pra gente, dos valores que a gente apresenta aqui, né, qual que mais se aproxima a essa mediana aqui, ó, da minha tendência central, tá? É justamente o valor que está escrito aonde? Na letra B, né? O que mais se aproxima a ele é esse daí. Beleza? Então, quando você falar de mediana, eu preciso saber quem é a medida central, tá? Eu preciso observar e organizar o dado, tá legal? Então a gente colocou duas coisas novas aqui, né? Você está analisando o gráfico e além disso você está calculando a mediana de um conjunto de informações, tá legal? Estão comigo então, turma? Podemos passar para o próximo? Caso você não tenha entendido, para o vídeo e volta um pouquinho para você pegar o como se faz, tá? Que aí na sequência a gente continua aqui agora. Maravilha! Vamos descendo aqui então para a questão número 2, né, para nosso segundo exemplo, tá legal? Eu vou continuar também analisando um tipo muito importante de agrupamento de informações, né? Nós chamamos de tabela, tá? Pessoal, tabela talvez seja a forma de organizar a informação mais versátil que existe. Você pode montar uma tabela de qualquer forma, né? As mais comuns, né, são tabelas com dois elementos, uma linha e uma coluna, né? Mas existem tabelas de 3 dimensões até, tá? Com vários e vários tipos de informações. Dependendo da maneira que você organiza, você apresenta os dados de forma diferente, né? Vamos tentar então compreender essa tabela e ver o que ela está dizendo para a gente no nosso problema, tá? Então aqui, ó, exemplo 2. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda, né? Alfinetes V, balas W, chocolates X, pizzaria Y, tecelagem Z. O investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 3 últimos anos, de 2009 a 2011, e escolhe as duas empresas de maior média anual, né? As empresas que o investidor decidiu comprar são... Então veja bem, né? O que essa tabela está mostrando para a gente? Eu tenho 5 empresas, tá? E essas 5 empresas têm apresentados aqui os seus 3 últimos faturamentos anuais, né? 2009, 2010, 2011. Tá legal? E o problema propõe o seguinte: o investidor vai comprar duas dessas empresas que tiverem maior média de faturamento anual, tá? Então, para a gente calcular aqui, a gente decidir, né, e mostrar qual que ele escolheu, eu preciso determinar qual é a média, né,
de cada um dos faturamentos anuais e escolher quem são os dois maiores. Concordam comigo? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a média daqui, ó, tá? Vamos calcular a média aritmética simples, tá bom? A média aritmética da empresa Alfinetes V, tá? 200 mais 220 mais 240. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 3, tá? Vamos somar aqui então. 200 mais 240 mais 220. Isso é igual a 660 dividido por 3, tá? Isso é igual a 220 milhares de reais por ano. Tá? 220 mil reais por ano, tá? Empresas W, balas W, 200 mil mais 230 mais 200. Tudo isso dividido por 3, né? Isso vai ser igual a 630 dividido por 3, 210 mil reais por ano. Empresa Chocolates X, tá? 250 mil mais 210 mais 215. Tudo isso dividido por quanto? Por 3, tá? Então aqui, ó, 250 mais 210 mais 215, tá? Tô pegando os dados que estão aqui, né, ó. Vou até marcar os que a gente já pegou. Tô pegando do chocolate X. 675 dividido por 3, tá? Isso vai dar um total de quanto? 225, tá? Vamos fazer as outras aqui para dar tempo, para dar espaço, né? Pizzaria Y, 230 mil mais 230 mil mais 230 mil. Tudo isso dividido por 3, ok? 230 mil, opa, puxei um pouquinho aqui, ó. Pronto. Então olha só, aqui vai ficar 690 mil dividido por 3, que é exatamente igual aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo, 230 mil, tá? E a empresa de tecelagem Z, tá legal? Faturamento 160 mil mais 210 mil mais 245 mil. Tudo isso dividido por 2, né? 160 mais 210 mais 245. Isso vai dar 615. Opa, vamos corrigir aqui. 615 dividido por 3, que é exatamente igual a 205 mil o faturamento, tá? Agora vejam bem então, qual vai ser a empresa que eu vou escolher, né? As que tem os maiores faturamentos, tá legal? Quem tem os maiores faturamentos? De cara eu já vejo que é a empresa Y, né? Pizzaria Y, tá certo? 230 mil ou maior, tá? Dentro do conjunto de dados que eu tenho. E esse segundo maior, quem que é? É a empresa Chocolates X, tá? Então, com certeza, o investidor decidiu comprar o quê? A Pizzaria Y e a Chocolates X, né? Porque elas têm o maior faturamento. Então, a gente deve marcar a letra D de dado. Tranquilos? Tá? Então, a partir de um problema de tabelas, né, de interpretação de tabelas, eu consigo te dizer, tá certo? Consigo interpretar e simplesmente calcular, né, quais foram as médias. Então, a gente usou o conceito de média para calcular a média do faturamento anual, tá? Então, eu somei os 3 e dividi por 3, média aritmética simples, já que nenhum tem uma importância maior, e calculei a média do faturamento. Depois disso, tá? Depois que eu consegui calcular a média, tá bom? Eu percebo justamente o que? Quem foi o que teve o maior faturamento mensal em média, né? E aí foi o que o investidor comprou. Perfeito, turma? Estão comigo então, tranquilos? Vamos para esse último exemplo aqui, ó, tá? Para a gente aplicar então os conceitos finais aqui, ó, sobre moda, média, mediana e análise de informações, tá? Então olha só. Exemplo 3, ele fala assim, ó, quais valores são respectivamente a moda, média e mediana dos números da lista a seguir? Tá? Então existe uma lista de números, ele quer saber moda, quer saber média e quer saber mediana. Vamos colocar aqui, ó,
mediana, respectivamente, né? Então, pessoal, vamos organizar os dados, né? Vamos organizar os dados de maneira crescente para a gente ver se a gente encontra esses valores, né? Vamos começar pelo menor deles. O menor deles é o 133. Depois dele eu vou ter o 236 duas vezes, né? 236, 236. Depois o 244, 244. Depois tem mais algum 200? 299, 299. Agora os 300. O menor 300 que tem? 328. 328, tá? Depois, primeiro 25, né, que é aquele último ali, ó. 325, 328, pronto. 385, 385, tá aqui. Mais algum 300? Não. 425, tá? E por último, o 1000, tá certo? Então, pessoal, a moda, tá, já fica fácil. Tem algum deles que se repete mais de uma vez? Tem. Quem que é? É o 236. Então, com certeza, o número 236 é minha moda, já que nenhum outro se repete duas vezes, somente quem? O 236, né? Então, eu já vou descartar a letra B aqui, ó, porque a moda com certeza é 236, né? Vamos fazer aqui agora a média, tá? Média aritmética. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses números, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 236 mais 236 mais 244 mais 299 mais 325 mais 328 mais 385 mais 425 mais 1000. Dividido por quanto, né, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 elementos, eu vou dividir aqui por 10. Tá? Dá só um segundinho para eu fazer esse cálculo aqui para vocês e eu já volto. Então olha só, fazendo aquela soma ali, nós vamos ter exatamente 3.611 dividido por 10. Tá? Então qual vai ser a nossa média? 361,1. Tá? Então essa é a medida central média. Vamos olhar as alternativas aqui, ó. Vamos descartar a letra C, tá? Porque a média colocada ali é 360 e a gente precisa de 361,1, tá? Agora vamos fazer a mediana, tá? Quem é a mediana do meu conjunto de dados? Primeiro eu verifico. No meu conjunto de dados ele tem um número par ou ímpar, né? Eu tenho 10 elementos. Se eu tenho 10 elementos, tá? Eu vou pegar os dois elementos centrais deles. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Separei. 4 para cá, 4 para lá. O que eu vou fazer na minha mediana, então? Vou pegar a média simples daqueles dois números que estão no centro da minha medida. 299 mais 325 dividido por 10. Então aqui, ó, 299 mais 325, isso vai dar 624. Dividido por 2, isso vai ser exatamente igual a quanto? 312. Tá? Então a mediana do meu cálculo aqui, né, do meu conjunto de dados, é justamente quanto? 312. E o que eu só observo aonde? Na letra A. Então a resposta aqui, ó, é qual? Letra A. Tá bom? Vou descartar D porque a mediana não é 310 e vou descartar aqui porque a mediana não é 299. Tá legal? Tá claro para vocês então, turma? Tá? Então esse aí é um tipo de problema onde você tem que calcular, né, moda, média e mediana a partir de um conjunto de dados. Nem sempre ele vai estar bem especificado, separadinho igual esse daí. Ele pode estar em formato de tabela, pode estar em outros tipos de formatos. Tá legal? Vamos recapitular aqui então, vamos voltar aqui atrás e fazer uma recapitulação
do, do problema aqui, ó, das questões que nós estamos trabalhando, né? Moda, média e mediana, né? Então, a gente chama moda, média e mediana de medidas centrais, aqueles valores que convergem para o número, né? Dentro da estatística, elas recebem esse nome de medidas centrais, tá bom? Então, lembre-se que a gente está sempre analisando dados, tá? Eu pego um conjunto de dados e vou analisar. Posso calcular a média desse conjunto de dados, tá bom? Que é a tendência central, né? Quando eu somo e divido por uma quantidade de elementos. A média pode ser sempre aritmética ou ponderada. A mais comum da gente trabalhar é a média aritmética, que você usa os valores sem considerar que um é mais importante que o outro, todos têm a mesma importância, tá? Já na média ponderada, existe um mais importante que o outro, tá bom? Quando a gente fala de moda, tá? Ela é o elemento que mais se repete dentro desse conjunto de dados, ok? Então você organiza eles e vê qual que se mais se repete dentro desse conjunto, beleza? E a mediana, pessoal, é aquela medida central dos seus dados organizados. Então, quando você organiza o conjunto de dados e verifica o valor central, tá? Você tem então a sua o quê? Mediana, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá? Espero que vocês tenham gostado então dessa aula, tá bom? Assistam aí, tá? Para fazer as atividades que eu propus para vocês, tá certo? Então, uma boa semana, um bom trabalho, fiquem com Deus. Qualquer dúvida estou à disposição, ok? Um grande abraço, pessoal do quarto período.